A disfunção do pâncreas. Teve uma travada aqui, mas já voltou. Então, né, a gente tem o tipo de diabetes mellitus, que é uma doença caracterizada pela elevação e também o, o quadro de pouca produção de glicose no sangue, levando à hiperglicemia e à hipoglicemia. Eu não coloquei, mas fiquem atentas. Temos o tipo de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, o pâncreas não produz insulina suficiente. Então a gente tem o que? Hipoglicemia, comum aparecer em idade jovem, tá bom? Crianças, tá bom? Principalmente. E o tipo 2, existe o excesso de insulina no organismo, que é o que? A hiperglicemia, comum aparecer em idade adulta e idosa. Então, sempre o diagnóstico do tipo 1 vai nascer já com a criança quase, tá? E o tipo 2 já é mais adquirida adulto, mais idoso principalmente, tá bom? E é isso, as funções do pâncreas. Agora a gente vai falar sobre a glândula suprarrenal, esse triangulinho aí em cima do rim. Eita. Existem duas glândulas suprarrenais que se localizam logo acima a cada rim. Tem um formato que triangular, como eu já tinha dito, tendo uma divisão de duas partes da glândula, o córtex suprarrenal e medula suprarrenal, tá bom? O córtex é essa parte mais externa da glândula e a medula é dentro. Lembrando de coluna, medula é o quê? Não é a parte dentro da coluna vertebral? Então, ficou claro para vocês, o córtex é a parte fora, vamos dizer assim. A medula suprarrenal é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Perdão. Os dois hormônios que a gente usa também bastante em urgência e emergência, tá bom? A gente vai pegar isso em APH. Eu não sei se vocês pegarem primeiros socorros, mas em APH, que é atendimento pré-hospitalar, a gente fala muito. Lá em módulo 2 ou 3 vocês vão pegar uma aula específica disso. São liberadas em grande quantidade no organismo depois de fortes reações emocionais, como susto, medo, estresse. É aquele assim, ó, coração, é adrenalina, filha. Você fica louca. Ou aquele grande impacto de alegria também. A gente tem o que? Adrenalina no organismo. Quando a gente faz esporte, tem adrenalina para quê? Para acelerar tudo, tá? E provoca aumento do quê? Dos batimentos cardíacos e a pressão arterial, constrição dos vasos e etc, dentre outros sintomas. Algumas das doenças são causadas pelo excesso desses hormônios no corpo, como a síndrome de Cushing e a feocromocitoma, ou nomaiada difícil. Esse povo, já falei, por que eles não inventam os nomes mais bonitinhos, o nome mais fácil de falar? Ai, 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 glória. A adrenalina tem efeito contrário à insulina, sendo liberada quando o nível de glicose do sangue está o quê? Baixo. Ela também atua como neurotransmissor, sendo liberada quando há estresse físico ou mental. Sua falta causa taquicardia, bradicardia e disfunções no nível de glicose. Então a adrenalina também ela faz esse controle, né, neurotransmissor do sistema neurológico e atua também em situações de estresse físico e mental. Para o quê? Para ajudar a combater essa situação. A noradrenalina acelera os batimentos cardíacos e também a tonicidade muscular. Ó, movimento forte é graças à noradrenalina também, junto com a adrenalina. Nos vasos sanguíneos, controlando a pressão que? Sanguínea. Ficou pequenininho aí, mas vamos lá. O córtex suprarrenal é responsável pela produção dos hormônios cortisol e aldosterona. O cortisol estimula a formação de carboidratos a partir da proteína e outras substâncias. Esse processo é chamado de gliconeogênese. Esse hormônio também diminui a utilização da glicose pelas células. Aproveita o que a gente está comendo de carboidrato, tá bom? Lembrando que todo carboidrato que a gente come, ele vira glicose do organismo. E aí o nosso estoque de glicose que fica lá armazenado, principalmente no fígado, fica o quê? Quietinho, tá bom? E a gente não tem um excesso de glicemia no organismo. O aumento do armazenamento da glicose
que fica onde? No fígado, mobiliza os ácidos graxos que serão úteis no quê? Na produção de glicose e impede o desenvolvimento de inflamações também. O aldosterona auxilia na retenção de sódio, agindo no equilíbrio de líquidos, tá bom? Então a gente tem que manter a liberação de sódio pelos rins, mas também a gente tem que ter o quê? Ter um pouco de sódio no organismo, que ele quer. O excesso de sódio causa o quê? A retenção de líquido. Então a gente tem que ter um pouco de sódio para manter o líquido que o corpo precisa. Auxilia também nas glândulas salivares e supraloripas. Sofrem a influência desse hormônio na retenção de sódio. Enquanto isso, também interfere na absorção de sódio pelo intestino. Então, ela é reguladora de absorção do quê? Do sódio, que é fundamental no nosso corpo, mas em excesso é fatal. E aumenta também a reabsorção do potássio que está solto no nosso organismo. Falando agora dos ovários, né, das mulheradas aí, vamos falar mais sobre as funções do ovário. Ovário. As principais funções do ovário são produção dos hormônios sexuais femininos, que é a progesterona e estrogênio. Produção e armazenamento do ovário, né, que fica lá, que são liberados a cada mês e recolhidos pelas tubas que uterinas, enquanto durar a vida reprodutiva da mulher. Então, os ovários são responsáveis pelo quê? A produção e armazenamento dos ovos, que é o quê? A sementinha da mulher, menino. E aí são liberadas por onde? Todo mês, nas tubas. E elas ficam esperando quem? Os espermas. E a anatomia lá de biologia de ensino médio. Vamos falar sobre esses hormônios. O estrogênio fortalece o ciclo menstrual e o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Que o primário é o que? Ovário, tuba, útero, tá bom? Secundários é o que? São as mamas, os pelos pubianos que aparecem na mulher são características secundárias da mulher, além do seu órgão sexual, a partir da puberdade, né? Que vai ter o crescimento desses desenvolvimento também da mama, dos pelos. Mas isso não é tudo. O estrogênio também tem muitas outras funções, desde a saúde óssea da mulher, cognitiva e também ajuda na parte gestacional e tudo mais. Mas a progesterona é mais nessa área. Atua no conjunto com o estrogênio, como eu disse, preparando o organismo feminino para o quê? Concepção e gravidez, que é o quê? É a fertilidade, né? A gente teve lá a fertilidade da fecundação do óvulo com o espermatozoide, que é a concepção, e a gravidez, que vai ser a gestação desse óvulo, que vai virar um zigoto, e parar até virar um feto e ter o nascimento. Além de participar da regulação do ciclo menstrual, também é a progesterona que ajuda aí, ela que comanda para a bagaceira. Após a menopausa, a mulher produz apenas uma pequena fração da quantidade desse hormônio, produzido ao longo da vida reprodutiva, onde ela vai entrar em hipotensão sexual, ressecamento da região da vagina, perder um pouco do libido, tá bom? Testículos são os glândulas reprodutivas o quê? Masculinas. Os testículos são órgãos do sistema reprodutivo masculino, como eu disse, mais precisamente glândulas sexuais responsáveis pela produção de espermatozoides. Sem eles a gente não tem o quê? A gestação, é o pau da bagaceira. E os hormônios masculinos. Os testículos consistem na produção de testosterona, é o hormônio masculino. Progesterona, mulher, testosterona, homem. É um hormônio que determina o surgimento de características como barba, engrossamento da voz. E a testosterona atua também na regulação do libido e impulsos sexuais masculinos. Também os atletas, independente de mulher ou homem, fazem uso da progesterona, da testosterona. Para quê? Para ganhar massa muscular mais rápido. Essas mulheres aí, ó, musculosas, muitas vezes, elas fazem uso disso. E a consequência é a alteração lá do... Vamos lembrar o nome? Perdi aqui agora, ó. Do grilinho da mulher lá, ó. Fugiu.
Além disso, também o homem tem a produção do hormônio FSH, que estimula a produção de quê? De espermas, é ele que vai avisar o testículo, ó, tá acabando, vamos produzir. E o LH estimula a secreção, tá? Que é a parte quando o homem tá tendo libido lá. Aquela gosminha lá. Vamos às questões. Qual a função do sistema endócrino? Quer que vocês coloquem o que eles regulam, por que eles regulam. Qual a principal glândula do corpo humano? Lembra lá quando eu falei qual que é a glândula que comanda todas as glândulas, tá? Diferencie hipotireoidismo e hipertireoidismo no sistema, tá bom? Se vocês quiserem falar uma característica de cada um, tá? É ótimo, é bom para a memória de vocês. Qual a função do pâncreas, né? O que ele produz lá? O que ele regula? E diferencie o tipo de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, tá? Com as características principais de cada um. 2 ou 3 já tá bom. Quais são os hormônios que são produzidos na medula suprarrenal? Ixi. E qual a sua função? Quero todos, tá bom? Lá na parte da medula, parte de dentro, né? A gente tem a parte fórica do córtex. Quero os 4 hormônios que estão lá. Quais são os hormônios produzidos pelo ovário? Né? Temos 2 aí. Diferencia suas funções, tá? Quais os hormônios produzidos pelo testículo? Diferencia suas funções. Meninas, as atividades são essas. Thank you. Estou à disposição no grupo.